galera, como é que vocês estão? Vou fazer essa videoaula, essa revisão do 8º ano. Nós vamos estudar organizações internacionais que mandam no mundo, organizações que mandam aqui na América do Sul e África. Esses três conteúdos são os conteúdos do quarto bimestre. Vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, temos que entender que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi a primeira organização a ser criada, ela é como se fosse a mãe das organizações internacionais. Foi criada em 1947 com o objetivo de intervir, em problemas diplomáticos como guerra, conflitos, terrorismos em outros países, principalmente do Oriente Médio e da África, que é onde tem, lá é a festa desses problemas. Então, a ONU ela consegue intervir. Temos no livro de vocês, e temos também na prova, um mapa com mais de 10 intervenções da ONU que foram feitas em todo o mundo em diferentes anos depois que ela foi criada. A professora, ela realmente ajeitou os problemas sociais desse país? Não, mas ela conseguiu intervir lá e resolver parcialmente algumas coisas. A ONU é aquela coisa, ela manda, mas ela não governa. Mas ela tem um certo poder para resolver as coisas. O Brasil tem um membro, não é permanente na ONU, porque tem os membros permanentes, são os bichões, Alemanha, Estados Unidos, França, Dinamarca, Holanda, eles têm membros permanentes. E os outros membros são secundários, eles podem sair. Se, por exemplo, o país não acatar as demandas, ele sai e já era, bota outro. No período do neocolonialismo, nações como Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, eles fizeram uma coisa bem engraçada com a África. Eles partiram a África, eles simplesmente decidiram que a África deveria ser deles. Aí fizeram lá na Alemanha, lá em Berlim, chamada Conferência de Berlim, eles fizeram uma reunião e eles decidiram fragmentar a África para cada um deles um pedaço. É por isso que a África hoje, ela tem locais que falam a língua portuguesa, fala francês, fala espanhol. Por quê? Porque tiveram incursões desses países lá na África. Eles praticamente ratearam, eles dividiram a África para eles, Simplesmente pegaram um continente todo e aí isso vai ser nosso. A charge que tem aí, essa charge aqui, ó, o que ela quer dizer? Ela retrata a partilha da África para as nações europeias, Essa foi uma charge de uma prova do Enem que é muito boa, muito bem feita. E aí eu trouxe para vocês fazerem uma análise aí filosófica, reflexiva da coisa. Países desenvolvidos. Cara, existem três classes de países no mundo, três tipos de regionalização de países. Os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Quando eu estava no 8º ano, lá em 1800... Desculpa. Só haviam países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí, depois, uns 25, 30 anos atrás, que inventaram essa história de país emergente. Um país subdesenvolvido é aquele que ele compra tecnologia, ele importa produtos, ele não tem condição de... financeira, assim, a ponto de ter um grupo de pessoas que possam ter um poder de compra. Eu gosto de fazer esse resumo aqui. País subdesenvolvido, como é que caracteriza? Uma empresa pequena, um patrão rico e um funcionário ganhando pouco. Isso é característico de um país subdesenvolvido. Como é um país desenvolvido? Uma empresa grande, um patrão milionário e um funcionário com alto poder de compra. Isso é um país desenvolvido. O que é um país emergente? É uma metade desses assim. Por exemplo, o Brasil, nos livros de geografia, ele é considerado emergente, Mas nós podemos perceber assim nas nossas aulas e na sua própria vivência aí no mundo, 14 milhões de desempregados, gente passando fome, um problema no governo, característica de país subdesenvolvido. Olha aí, mas no livro tem que a gente é emergente. Então, se tiver na prova, Brasil o quê? Brasil é um país emergente. Vamos hipnotizar vocês, vamos fazer o que o governo quer que nós pensamos. Então, temos três países emergentes aqui no Brasil, segundo os livros. Brasil, Argentina e Chile. Muito bem, é só você pensar. Neymar, Messi e chances. Pronto. Pensando nesses três aí, você já matou a questão aí. Temos esses três países emergentes aqui na América do Sul, viu, galera? Do Sul. Na África, nós temos três grandes desertos. O deserto da Namíbia, o deserto do Kalahari, do Free Fire não, viu? Não, do deserto, E o Saara, galera? O deserto da Namíbia, ele está localizado aqui, a oeste da gente aqui. Se você pega aqui, entra no mar,
leste, direto, você vai bater lá no deserto da Namíbia. Ele é um dos maiores, né? Ele tem uma sociedade que vive lá há milhares de anos, aquela coisa toda. Ele é bem antigo. No período assim, de julho e agosto, que aqui nessa região da gente fica seco e quente, né? Aí tem uma poeira que vem desse deserto, é esse deserto. O professor passa pelo Oceano Atlântico, sim, passa pelo Oceano Atlântico a poeira e vem aqui pro Brasil, sim. Inclusive traz até algumas sementes daqueles caracóis assim, que tem que ficar na rua, assim, aqueles são caracóis que vêm da África, que loucura, né não? Temos o Kalahari, sim, Kalahari é um dos desertos. Ele tem pessoas também, alguns nômades que vivem nessa região. Ele tem algumas árvores, né? Ele é extenso também. Geralmente o pessoal faz rally, né? Carro, aquela coisa tudo, moto, faz nessa região aí. E temos o Saara, né? O Saara ele é considerado o deserto mais quente do mundo. Ele é o mais quente do mundo, né? Ele não é o maior do mundo não, viu galera? Então temos esses três grandes desertos. O Kalahari, o da Namíbia e o do Saara. Clima da África, né galera? O clima da África, ele tem praticamente muitos climas, né? Qual o clima predominante da África? Tropical, desértico. Existem montanhas lá, o relevo deles é tão alto que existem montanhas que tem neve lá. O Kilimanjaro tem neve lá em cima. Então quando os aborígenes da região pensam que aqui tem um Deus lá em cima que está dizendo que manda aquele frio em meio a um deserto, um calorzão e tudo. Então eles têm praticamente todos os climas bem definidos lá na África. Para assegurar o desenvolvimento do capitalismo industrial e comercial naquele período da escravidão, os europeus, né, portugueses, franceses, ingleses, eles desenvolveram uma coisa para assegurar esse negócio. Foi o processo de escravidão e feitorias, né? Que as feitorias eram tipo galpões que serviam de entreposto comercial, não comercial, mas para rede escravagista, para poder pegar pau-brasil e produtos relacionados da África e pessoas para escravizar, viu galera? Levando em consideração que na África eles não eram escravos, né? Eles foram lá e foram escravizados. A África ela teve esse processo de colonização, foi uma coisa terrível, porque até hoje a África não teve mais como se reerguer e é aquele continente considerado pobre, é aquele continente considerado não tem tecnologia, a não ser na África do Sul, que tem algum tipo de desenvolvimento lá, devido ao capitalismo, mas a maior parte do continente é pobre, né, devido a esse processo de escravidão que aconteceu lá. Preste atenção, todos os países que tiveram um processo de escravidão, assim como a África, o Brasil, são países subdesenvolvidos, são países que não tiveram um desenvolvimento bom, onde as pessoas que têm mais preconceito nesses países assim. A partilha que fizeram, partilha entre aspas, né? Partilha da África que eles fizeram, os europeus, ele abrangeu um tipo de coisa chamada de neocolonialismo, porque após a escravidão, né, em 1882, aqui no Brasil, mas o Brasil ainda continuou escravizando pessoas, o Brasil foi o último país do mundo a deixar de ter escravo, porque a gente ainda continuou escravizando. Mas na África, mesmo depois do processo de não ter mais escravos, eles ainda continuaram com esse processo. Isso foi chamado de neocolonialismo. Continuaram, tipo assim, acabou a escravidão. Não, mas aqui não acabou não, vamos continuar. E continuaram, isso foi chamado de neocolonialismo. E durante 400 anos, né, a África, ela foi praticamente, vamos dizer assim, o papel principal dela era fornecer pessoas para serem escravizadas em todo o planeta, né, galera? Olha aí, principalmente para a América. Vamos entender uma coisa, ideologia escravocrata. Galera, o que é ideologia? Ideologia é um pensamento que é colocado dentro da sua cabeça que faz com que você fique pensando que aquilo seja verdade. Por exemplo, o homem branco, ele colocou na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas da África, que o homem branco era superior ao homem negro e que o homem negro ele deveria ser colonizado, ele deveria ser, vamos dizer assim, adestrado. Ele não tinha tecnologia, ele não tinha uma sociedade bem definida. O homem branco chegou lá e disse, eu sou branco, e foi Deus que escolheu isso para mim, eu sou superior e agora eu devo controlar vocês. Então, isso foi uma ideologia que foi colocada, que por isso, por causa desse motivo de achar que o homem branco é superior, o processo de escravidão ocorreu. Na geografia, a gente chama isso de determinismo geográfico, né? Que determina que onde você mora, a localidade onde você mora, dependendo de como você está no planeta, você deve ser colonizado ou não. Geralmente, quando aquela galera da Europa que tem o clima de primavera, verão, outono e inverno, a gente tem um clima temperado, né? As 4 estações bem definidas.
são pessoas brancas, galegas, olhos claros e tudo. E as pessoas que moram nos trópicos, né, são regiões mais quentes e tudo, aí, não, esse pessoal aí, ele é mais bestinha, né, deve ser colonizado, né. Perceba que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles quiseram escravizar os índios também, porque eles acreditavam que eles eram menos evoluídos. Já pensou uma coisa dessa? Organização Mundial do Comércio, OMC, né? Essa Organização Mundial do Comércio, ela veio para substituir um Acordo Geral de Comércio de Tarifas, que era um órgão que existia antes da OMC. Ela não funcionava muito bem não, mas a OMC, quando ela foi criada em 1995, com a sede lá em Genebra, na Suíça, 1995, lembro que foi ano de criação da internet, né? Então teve tudo a ver isso aí. Então, quando você quiser reclamar de algum produto que foi tarifado, foi a OMC. Se você quiser reclamar de algum produto onde o frete ele é mais caro do que o produto, agradeça a OMC. Se você quiser reclamar de produto que foi tarifado em algum lugar, agradeça a OMC. Ela rege o valor dos produtos do mundo, galera. E a gente não percebe isso, né? A gente sempre compra, reclama, mas não percebe. Não, tem um órgão mundial que consegue reger isso aí. Então, esse é o símbolo da OMC, né? Ele regulariza a questão dos fretes e do preço dos produtos. É um órgão muito parecido com o FMI e o Banco Mundial, né, galera? Olha aí. Unesco, o símbolo da Unesco. Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, né? Chama Unesco, né? A Unesco, ela tem como principal objetivo, cara, o objetivo, viu? Presta atenção no objetivo. O objetivo da Unesco é a promoção pela paz mundial por projeto de cooperação internacional na educação e na cultura, né, galera? Percebeu que eu frisei a educação? Trabalha com projetos para educação. Um dos projetos dela é que o aluno permaneça mais tempo na escola. Eita, fiquei com raiva não, viu? Mercosul, né? Mercosul era um projeto que tinha aqui na América do Sul de formarmos um bloco econômico. Cara, a melhor coisa do mundo é você viver em um bloco econômico. A ideia foi lá em Assunção, em 1991, e organizaram tudo. Fizeram BRs, fizeram placas, tem até uma bandeira. O símbolo do Mercosul é esse, ó. Fizeram bandeiras, fizeram tudo, a coisa muito perfeita. Reunião lá em Assunção, capital do Paraguai. Eles fizeram reunião e tudo quando foi na hora de decidir quem seria o líder do bloco econômico. Aí disseram, Brasil vai ser o líder. Não quero, porque nós somos um país corrupto, cara, e aí ninguém quis ser liderado pelo Brasil. Tô dizendo isso aqui, mas quando você vai pesquisar, é uma coisa muito mais bonita, sabe, a ideia, não deu certo a reunião, ninguém chegou a um acordo e tal, mas na verdade é porque a gente é corrupto, né? Então, a ideia do Mercosul acabou, né? Só ficou aí as placas, as bandeiras, uma ideia no papel muito bonita, mas não existe assim, efetivamente, livre comércio e tal, não tem. Mas qual era a ideia central de ser um bloco econômico do Mercosul? Ser uma zona de livre comércio, ou seja, não tem barreiras alfandegárias. Um produto que é comercializado aqui no Brasil, ele pode ser comercializado no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, seja lá onde for, sem pagar impostos, ou seja, a empresa aqui no Brasil vai ficar muito rica. Logicamente, os produtos vão ter mais circularidade em todo o território sul-americano. Com certeza, todo mundo ia ganhar bem com isso. Mas como nós somos um país que nós somos diferenciados, né? Somos corruptos, ninguém quis ser liderado por um país assim. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, estudem, vejam aí, compartilhem, vamos chegar a 300 inscritos, pelo amor de Deus, e dúvidas, comentários, perguntas, questionamentos são importantes para a humanidade, deixa aqui embaixo. Valeu, galera, tchau!